Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para falar de astrologia, para conversar um pouco sobre o panorama da semana, quais são os pontos fortes, pontos fracos, o que a gente pode aproveitar e principalmente refletir sobre os acontecimentos, né, da semana. Semana passada eu não fiz o vídeo, mas eu deixei na semana retrasada, né, os assuntos dessa semana que passou tratados, né, e eu acho que se você me acompanha, você deve ter aproveitado aí a, o segmento aí, né, do movimento da Lua. Ah, e eu fiz o vídeo exatamente ali na semana da Lua Nova em Virgem, uma Lua Nova bastante interessante, né? Sempre os arquétipos, eles trazem muitos motivos para reflexão, muitas coisas para a gente usar na vida prática, né? E falando em Virgem, a gente tem que lembrar que são coisas que se são usadas, né? São ideias e conceitos que são usados na nossa vida prática, que são aplicados assim, na vida cotidiana, das questões de organização, das questões de busca por melhoria, busca por um nível maior de excelência, né? Todas essas questões virginianas, elas são bastante importantes na nossa vida, né? Então, a gente tem que imaginar a Virgem como, né, o arquétipo daquilo que é virgem de experiência, né? Que, que tem uma certa fertilidade, né, e uma certa possibilidade de vir a dar frutos, né? Em outros momentos, eu já comparei, né, o arquétipo de Virgem com o arquétipo da natureza, né, da mãe natureza, né? É, o signo de Virgem tem esse lado bastante voltado para essa receptividade feminina, né? Então a gente pode ver isso tanto né, no que o próprio nome diz, né, Virgem, ou seja, Virgem falando sexualmente, né? Ou seja, pode trazer, pode dar, sim, pode ser conduzida para qualquer lado, né, para qualquer tendo qualquer orientação, ou seja, e também a gente pode comparar isso com a Terra, né? Então a Terra tem ali todas as possibilidades, todos os materiais, todos os elementos que que faz, né, o fruto nascer, o fruto brotar, crescer, né, e fortificar. Assim é também o a ideia, né, do feminino, a ideia da Virgem, né, que o próprio nome diz, né, tem todos os materiais, né, todos os elementos ali para que a vida seja formada, né, e aí a partir disso, né, essa vida se forma, né, e vira alguém, algo realmente produtivo, né? Então a gente é esse o maior arquétipo, né, que quando eu penso, e eu não quero entrar em tabus aqui, né, conversando com vocês, mas esse para mim é a maior importância que eu dou quando eu penso, por exemplo, na Virgem Maria, né, naquilo que ela representa, né, porque era ela que tinha os materiais, né, todos os elementos, o material de que foi feito, né, o corpo do Avatar, né, assim como todas as outras, né, mães, né, dos avataras, né, como a mãe de Siddhartha Gautama, a mãe de, de Krishna, a mãe, né, de Moisés, de Salomão, de Davi, todas essas mães, né, assim como todas as nossas mães, elas têm ali
os elementos, né, necessários para que aquela vida aconteça, e aquela vida, e aquela consciência, né, eu estou falando de consciências, seres de consciências elevadas, né, elas só podem existir, né, se tiverem os materiais corretos, né, então, é, assim também é a Terra, né, você precisa do solo, né, certo, o solo correto, para que você possa plantar, né, e colher, né? Então, realmente, Virgem traz esse excelso, né, arquétipo de capacidade de vir a ser, né? E quando a gente entende, né, Virgem, eu já falei isso para vocês durante a aluna de Leão, a gente entende o signo de Virgem, a gente entende que ele tem orientações, né, de buscar uma excelência, buscar uma melhoria, né? A gente fala comumente buscar a perfeição, né? Mas é como se fosse um ideal de perfeição, um ideal, né, de excelência que Virgem muitas vezes persegue, né? E ele vai perseguir de uma forma prática, né? Criando métodos, criando teorias, um processo, um meio, né, de fazer aquilo que, né, que foi planejado. Planejamento é outra palavra virginiana. Na verdade, planejamento é uma palavra dos signos de terra, né? Mas se aplica muito bem à Virgem. É, então, Virgem vai executar aquilo que foi planejado, né? E buscar excelência nessa produção, nessa execução. E aí, ali na lua nova, eu falei para vocês que Vênus estava passando, né, por Leão, e ali era muito importante que a gente entendesse o significado do signo de Leão, entendesse que Leão é uma conexão com o nosso centro, né, conexão com o nosso eu, com a nossa criança interior, com a nossa vontade de viver, com a nossa alegria de viver, e que essa conexão é muito boa, que ela não dependa do externo, né? E eu expliquei para vocês que o indivíduo evolui, né, para que ele chegue nesse ponto, né? Porque a vida, né, e as relações humanas, elas acabam trabalhando contra isso, né? Então, tem bullying, tem ah, é, situações onde você é colocado, né, e seu valor é tirado, então é uma espécie de uma busca para que você, né, entre em contato com esse seu valor, que só o seu centro, né, sua conexão com uma consciência maior, né, e essa consciência maior dentro da gente eu chamo de Deus interno, que vai tornar isso perene. E, assim, uma coisa que eu vejo é que muitas vezes as pessoas, quando fazem essa transição, né, de Leão para Virgem, elas acabam, né, assim como em Leão, se a gente fica nos aspectos externos, a gente começa a adorar, né, aquilo que não é perene, aquilo que não é que é passageiro, né? Então, a nossa beleza é passageira, aquilo que a gente tem é passageiro, é, todos esses símbolos externos de poder, eles são passageiros, né? O cetro, a coroa, né? São todos símbolos passageiros, né? Mas quando, né? E assim como o leão pode fazer isso, Virgem também pode, né? Então, Virgem pode começar a adorar o método, esquecer que o método serve, né? Para você alcance alguma coisa, alcance, né? Essa excelência. Então, Virgem pode ficar muito perdido no método ao meu modo de ver, muito perdido também nos padrões de exigência, da nossa sociedade. E aí a gente sabe que padrões são baseados, né, em valores externos, né? Então, é interessante que, né,
que a gente perceba isso, porque assim como o leão pode tomar o externo, né, pelo mais valoroso, a virgem também pode tomar, né, os detalhes, né, os pormenores, né, como mais importantes do que, né, o propósito, né, de onde você quer chegar. Eu até citei para vocês que da minha visão muita, por exemplo, dentro das nossas tendências, né, de ansiedade, depressão, né, principalmente quando a gente coloca isso relacionado com os padrões, né, que a sociedade impõe, padrões de beleza, padrões de padrões de beleza, padrões de estética, padrões é, sociais, né, a ambição, a sua ambição tem que ser pareada com a ambição, uma ambição meio padronizada que todo mundo tem que ter, né, você precisa almejar chegar no mesmo ponto que todo mundo quer. Então essas coisas acabam sendo motivos aí de ansiedade, motivos de comparações, né, um outro ponto interessante aí, né, visto que dentro desse arquétipo de virgem, uma das coisas bastante interessantes é a questão da crítica, né, para você buscar excelência, buscar esse padrão, né, esse padrão mais elevado, você precisa da crítica, né, a crítica é uma ferramenta, né, mas a crítica como aquele olhar que vê algo a ser melhorado, né? Mas muitas vezes essa crítica joga contra porque está baseado nesses aspectos externos, nesses valores, né, não perenes, não os valores passageiros, né, porque hoje, por exemplo, a moda pode dizer que vestir preto é bonito, amanhã a moda pode dizer que preto, né, ninguém deve usar preto, então quando a gente baseia a nossa crítica né, a nossa crítica é tomada por esses padrões, né, a gente acaba criando preconceitos e ideias pré-estabelecidas, né, e isso é bastante ruim, né, para nossa própria evolução. E também é ruim para que a gente possa desenvolver o próprio, né, ideia de virgem, né, porque eu falei para vocês que virgem é um signo mutável, ou seja, um signo, todo signo mutável é um signo flexível, né, então acho que quando virgem começa a criar padrões, né, e pré-estabelecidos, né, e imutáveis, né, ele acaba também saindo um pouco do assim, da, do caminho, né, virginiano, que é exatamente um caminho mais de flexibilidade, né? Então, eu sempre penso o virginiano como um cientista, né? Então, quando você observa um cientista, um pesquisador, né? Então, quando você observa um pesquisador, ele pode hoje ter uma ideia, né, e amanhã, depois de uma descoberta, mudar completamente aquilo que ele tem, é, assim, os seus conceitos, aquilo que ele acredita, né? É assim que a gente deveria também ser na vida relacionado a ser flexível, né? Ser mais mutável, né? Ser capaz de abrir né, o diálogo, capaz de abrir uma conversa, né, usar a crítica dessa forma positiva, né, e não uma crítica tão deletéria, destrutiva, né. Então, eu acho que isso explica bastante tentei explicar aqui, resumidamente, bastante conceitos sobre o signo de Virgem, né? Então, a gente teve ali a lua nova, e eu já tinha falado para vocês que a lua nova fazia uma quadratura com Marte, quadratura que
ao mesmo tempo que trazia muita dispersão, porque são dois signos, né? São dois signos flexíveis, são dois signos mutáveis, Marte em Gêmeos, né? E Lua Nova em Virgem, né? E que isso poderia aumentar, né? Essas polaridades que vemos hoje em dia, e que isso tinha um peso bastante importante relacionado a toda a questão, né, de Marte ficar também 7 meses aí no signo de Gêmeos, e isso ser um período onde teremos que, ao mesmo tempo que temos que movimentar o intelecto, né, movimentar a comunicação, também temos que prestar bastante atenção para que lado essa comunicação vai, né? Porque é, polarizações, né, discussões, rivalidades, né, podem acontecer durante o percurso aí. É só vocês verem aí o debate político, né? Como é difícil hoje em dia a gente, num debate político é levantado polarização entre homem e mulher, polarização entre o esquerda e direita, né? Então as polarizações elas estão aí a todo vapor, né? E a gente precisa ser bastante equilibrado para não embarcar nelas, né? Então, esse é um mês bastante interessante, né? Um mês bastante importante, temos que pensar bastante aí em quem votar. Então, espero que vocês reflitam bastante aí, né? Sobre as nossas opções, né? Não vou tentar passar o meu candidato aqui, né? Acho que cada um tem seu livre-arbítrio, cada um. Já falei bastante disso aí no começo do ano, né? Mas acho que não é o momento agora de escolher um lado, né? A gente pode escolher o lado em relação ao nosso voto, né? Mas não vou tentar influenciar vocês aqui, né? E uma coisa bastante interessante, né? Que eu tenho que falar aqui é que essa alunação de Virgem, né? Vocês vão ver aqui quando eu mostrar o mapa, traz bastante pontos de abertura, né? E principalmente em relação a esses signos mutáveis, né? Então, essa esse signo de Virgem, esse Marte em Gêmeos, né? Vão conversar bastante com, né, o planetas em Peixes e a Lua quando passar por Sagitário. Então, ao mesmo tempo que as possibilidades de dispersão, né? Elas acontecem, também as oportunidades de troca, de comunicação, de que nós mesmos, né, sejamos capazes, né, de pensar de uma forma diferente, de analisar outros pontos, de ver outros pontos de vista, né, de fazer análises mais profundas, né, para também ter uma capacidade maior de ser flexível, né. Se a gente tem facilidade, como eu disse, oportunidades são abertas, né, são levantadas. Se a gente tem dificuldades, se a gente é muito arraigado, né, muito cristalizado, aí são dificuldades, né, mas são momentos em que realmente precisaremos ser bastante flexíveis, né? Então, e também uma outra característica dos signos mutáveis, que é exatamente essa vontade do saber, né? Vontade de aprender, vontade do saber. E é aquele negócio, a gente só aprende, né, quando a gente permite, né, que a nossa consciência, por um certo momento, por um tempo, seja um livro aberto, né, onde novas informações podem ser escritas naquele livro, né. A partir do momento que essas novas informações são escritas nesse livro, aí
podemos tomar as nossas próprias conclusões, né? Então, eu também vejo como uma oportunidade, né? Assim, no meu modo de ver, não é um clima fácil, né? Mas é um clima bastante estimulante, né? E a gente só precisa estar aberto, né, para esse estímulo, né? Então, isso é uma dica que eu dou para vocês, né? Sempre estarem abertos, né, às informações, né? E muitas vezes as informações vêm de locais, né, de situações onde você menos espera, né? Então, acho que isso é bastante um conselho bastante produtivo para vocês. Então, vamos lá. Agora vamos ver aqui os mapas para vocês possam se organizar aí durante essa semana. Então, estamos aqui no dia 4, né, de setembro, domingo, dia de hoje, estou gravando esse vídeo. A gente tem, né, uma mudança bastante importante aqui para acontecer, que é a mudança de Vênus saindo de Leão e vindo para Virgem, né? Então, a gente pode até passar aqui, ó. Então, amanhã, Vênus já está em Virgem. Então, vocês podem pegar toda essa explicação que eu dei para vocês relacionado ao significado, né, dessa potência da mãe natureza, né, do significado da mãe natureza, do significado do que é, né, ser mulher, né, ser esse terreno fértil, esse terreno onde todas os elementos, tudo que é necessário para a vida é, é, é disposto, né, onde tudo isso está, né, à disposição, né, e pega esse conceito e agora você imagina a própria energia feminina passando pelo signo de Virgem, né, como isso demonstra uma fertilidade maior, né, aí vocês podem e em todos os níveis, né, uma fertilidade relacionado à terra, relacionado ao trabalho, a própria questão, né, a fertilidade humana, né? Então, aqui é disposto uma grande capacidade, né, de fertilidade em todos os níveis. Porém, entretanto, todavia, né, Vênus fica exaltado em peixes, né? Então, quando um planeta passa pelo signo oposto onde ele rege, né, ou onde ele é exaltado, ele tem uma certa, ele não está nas suas melhores condições, ele tem uma certa fragilidade, né? Então aqui, embora essa Vênus ela, ela represente muito bem essa possibilidade de vir a ser do signo de Virgem, né? Ela aumenta isso, né? Ela não está com todo o seu potencial, né, para ser desenvolvida, né? Então aqui, né, Vênus passando pelo signo de Virgem, ela pode acabar reforçando, por exemplo, né, questões relacionadas a, a questões, por exemplo, de estética, né, ou talvez se eu tenho uma questão relacionada a querer melhorar de saúde, né? Então, ao mesmo tempo que a Vênus torna isso mais fácil, né? Isso mais agradável, né? Por exemplo, tem que fazer uma dieta. É mais agradável fazer uma dieta com a Vênus passando em Virgem, né? Tem que fazer exercício físico, tem que criar uma rotina de exercício físico. Mais fácil fazer isso com a Vênus passando em Virgem. É mais fácil, é mais agradável, né? Mas nem sempre é tão fácil a gente enxergar esse potencial, né? É, fértil, né, da Vênus passando em Virgem. Por isso que eu contei toda essa história inicial para vocês,
relacionado, né, a explicação por que muita gente tira sarro desse signo virgem, né? Por que é virgem, né? Porque é a própria energia da fertilidade, né? Daquilo que pode vir a ser, né? É, à disposição, ou seja, vocês podem conectar diretamente com o arquétipo da mãe, né? A mãe, só a mãe tem aquelas, né, os materiais, os elementos ali para que, né, tenha a construção do filho, né? O pai, ele acaba dando a semente, ou seja, o start, assim como você tem uma fecundação, né, física, né? Muitas vezes você tem a fecundação emocional, mental, né? Então, às vezes eu tenho uma ideia, né? Eu quero desenvolver um projeto, né? Mas você tem os elementos, né? Mas alguém vem e lança uma ideia, né? Lança uma semente todos aqueles elementos, né? Que estão ali à sua disposição. E aí você tem, né? Você é fecundado mentalmente ali por aquela ideia e desenvolve um projeto. A mesma coisa acontece, né, em todos os níveis. Então, desde do que a gente imagina fisicamente até mentalmente, né? Então, é, se virgem representa a gente ser flexível e relacionado aquilo que a gente faz, né? Então, aproveite essa flexibilidade, né? E essa fertilidade, né? Aproveitando que o Sol, né, e Vênus passando aqui por Virgem, né, e deixe um pouco de lado a crítica, né, principalmente a autocrítica, né, porque essa Vênus passando aqui, ela pode querer mudar bastante, né, querer chamar bastante atenção para questões estéticas, ou questões relacionadas ao valor pessoal, né, então, para quem né, já tem uma autocrítica muito pesada sobre esses assuntos, né? Se talvez se enxergue com os olhos, como eu disse para vocês, os olhos externos, né? Com os padrões externos, e não com os seus próprios olhos, né? Essa Vênus passando aqui pode chamar a atenção mais para essas questões, né? Ao mesmo tempo que também torna as pessoas mais mais vontade de evoluir, né, de crescer, de buscar uma excelência, também torna a gente um pouco mais crítico, né, do que a gente enxerga que está errado, né? Então, isso acontece na autocrítica e a gente pode acabar desenvolvendo num último estágio uma depressão, né? Ou quando a gente acaba falando da vida dos outros, né? Lembrando que Marte está em Gêmeos aqui, né? A gente acaba falando, criticando o outro, né? E acaba ou ofendendo ou sendo de certa forma inconveniente, né? Então, cuidado com as questões aí, né, de crítica, né, e autocrítica, né? Elas vão ficar muito fortes, né, por passagem do Sol, passagem de Vênus ali em Virgem, mas lembrar que a crítica e a autocrítica são ferramentas de melhoria, né? E não, elas não são o principal, né? Elas não são e uma outra coisa que eu falei semana retrasada, né? Crítica e autocrítica não podem te paralisar, né? É por isso que existe, né, a autoestima que foi desenvolvida em Leão, né? Crítica e autocrítica não podem te paralisar, né? Você pode querer melhorar, você pode gastar tempo, desenvolver um método, uma rotina, um jeito de certo de fazer, ótimo. Nada mais justo, né? Se você quer melhorar, você precisa de tempo para conseguir, você precisa de rotina, você precisa, né? Tudo isso que está ligado à Virgem. Mas, né, o seu valor pessoal, você não pode esquecer, né? Que é
o que foi desenvolvido na alunação de Leão. E aí vocês veem que o Sol ainda está em quadratura aqui com Marte, né? Então, gastamos tempo aí com pequenas discussões e pequenas contratempos, né? Que acabam nos, nos deixando um pouco mais menos focados, né? Mais dispersos. Esse Marte faz um ótimo aspecto aqui para Mercúrio que está em Libra, né? Esse Mercúrio está oposto aqui a Júpiter, né? Também faz um bom aspecto aqui para Marte. Isso aqui melhora muito a comunicação, melhora muito a nossa capacidade de diplomacia, né? E como exercer liderança, né? Júpiter em Ares, como exercer liderança sem impor as coisas, né? A partir de como eu me comunico, de como eu transmito a informação, né? Então isso aqui reforça várias qualidades aí de Libra, Gêmeos e Áries, né? Em outros momentos isso aqui também vai ser interessante porque isso aqui vai ser ativado pela Lua, né? Então vou mostrar para vocês aqui. Então, dia 5 de setembro, segunda-feira, a Lua sai de Sagitário, entra em Capricórnio, entrando em Capricórnio, faz uma quadratura para Mercúrio, uma quadratura para Júpiter, que coloca um elemento aqui de liderança, também. Se aqui entre Mercúrio e Júpiter eu estou falando de uma liderança, né, ou seja, o pessoal versus o social, né, ou alguém com muita liderança, né, com muita iniciativa, versus alguém que pode ser muito parceiro. Aqui eu coloco essa Lua um elemento institucional, ou seja, existe um poder estabelecido e esse poder pode ou não ser, deve ou não ser seguido, deve ou não ser considerado, né? Então, é interessante que Marte aqui em Gêmeos apoiando, né, esse contato, essa Lua aqui por um pequeno período de tempo, ela acaba também movimentando esse contato, ou seja, é como se tivesse alguém. Ótimo que vocês estão se dando bem, né? Mas e aí, o que vocês vão produzir com isso, né? Como se fosse, né, uma chamada aí à ação. E aí, ele não mudou aqui, mas é o dia 6, não dia 5. É, a Lua passando por Capricórnio faz um ótimo aspecto aqui para Urano em Touro, que deixa a gente bastante prático, bastante racional, com uma ótima capacidade de planejamento, né? Em algum momento aqui a Lua vai fazer Lua, Sol em Virgem e Urano em Touro vão fazer um grande trígono, né? Não tirei o mapa do momento exato, mas um momento excelente para planejamento financeiro, planejamento do trabalho, tudo que precisa de planejamento, né, e organização. Ótimo, ótimo dia aqui. É uma véspera de feriado, né? Então é um dia bom. Se a gente tem uma semana curta, né? Então é um dia que a gente pode produzir bastante, né? E até para compensar o feriado no meio da semana aí. É, e aqui, né? Ele também não salvou aqui o dia 7. Mas eu falei para vocês aqui, né? Durante a passagem da Lua para o Capricórnio,
forma-se um grande trígono, né, nos signos de terra, né? E aí no dia 6 aqui, entre o dia 6 e o dia 7, forma-se um grande trígono aqui nos signos de ar, né? Então, é assim, bastante interessante. Então, o feriado aí tem uma conotação boa para as comunicações, boa para tudo aquilo onde a gente precisa trocar informações, né? E esse momento ele é assim alimentado por a nossa iniciativa, né? Que é o Júpiter aqui em Ares, ou seja, a nossa coragem, a nossa iniciativa, a nossa nosso espírito nosso pioneirismo pode nos impulsionar, né, a ter contato e se comunicar com os outros, né? De repente, eu não olhei a agenda, mas pode ser que esse feriado tenha algumas atividades aí culturais, e aí, de repente, depende de onde você mora, depende né, do lugar que você está, você pode aí visitar lugares diferentes, acabar tendo contato com pessoas e abrindo comunicações, né? Isso, lógico, também pode acontecer aí nas questões, no mundo, né, da internet, no mundo virtual aí, então aproveitem aí, entre o dia 6 e o dia 7, um dia bastante interessante aí para as comunicações, né, e para trocar informações, para estudar também, aprender a ensinar, né. E aí, dia oito a Lua faz uma conjunção com Saturno, né? Sempre que a Lua faz um aspecto com Saturno, a gente fica mais responsável, mas também fica também um pouco mais ou pessimista ou medroso, né? Depende do que a gente está lidando, a gente pode ficar medroso também, né? Ou seja, a gente fica mais receoso, né? Mais cuidadoso, né? Então, a Lua aqui conjunta com Saturno, ela também vai abrir um contato aqui com Urano em Touro, né? Esse Urano em Touro está essa quadratura, né? Urano e Saturno é essa quadratura que está fazendo, né? Essa boa parte dessas mudanças no mundo, né? Essa retestando a nossa capacidade de dividir, né, o mundo, retestando aquilo que a gente entende como globalização, né, a forma com que a gente trata o dinheiro, os recursos, né, se isso está gerando valor para o coletivo, se o coletivo está entendendo isso, se isso está realmente transformando as relações entre os povos, todas essas questões que parecem muito grandes, né, muito, sim, muito é, são, a gente chama isso de transpessoais, né? Que não está no nível pessoal, está num nível mais amplo de coletivo. A Lua encosta aqui em Saturno, uma conjunção exata aqui com Saturno, é, que ou vai fazer a gente se sentir é, participando disso ou não, né? Ou a gente vai olhar e ter aquela sensação, pô, eu faço parte disso aqui, eu estou ajudando, ou a gente vai ter uma ideia de que, putz, grilo, né? Eu falei para vocês que Saturno torna a gente um pouco mais pessimista, né? Então a gente vai falar, puxa vida, nada tá dando certo, tá tudo dando errado, é, alguma coisa a gente tem que fazer para mudar, porque isso aqui não está certo. Então, pode surgir essas duas situações aí. Então, vamos aí para o dia 9, a Lua, dia 9, sexta-feira, a Lua no, no comecinho de Peixes aqui faz uma oposição exata para Vênus em Virgem, né? Então, falei para vocês que Vênus fica exaltado em Peixes, né?
Então, aqui, por que que a Vênus fica exaltada em peixes? Porque a Vênus aqui vai exaltar todo o potencial de sensibilidade pisciana, né? Então, desde o romantismo até a empatia, né? Em Virgem, que a Vênus é oposta, né, ao signo de Peixes, ela vai trazer essa sensibilidade, mas ela vai transformar isso em ação prática, né? Tipo assim, olha, tem alguém passando necessidade ali, então, então eu não posso resolver o problema de todas as pessoas que moram na rua, mas eu vou, aquela ali que eu conheço, aquela, né, que está dormindo ali talvez ali na esquina do meu bairro ali, eu vou lá e ajudo. Então ela traz uma ação mais prática, uma ação mais pessoal, né? Porque não é para todos, não é para, né? Não tem uma escala muito grande, é uma escala pessoal, né? E dedicada a alguém, né? Um trabalho feito para alguém e de forma prática, né? Mas a Lua passando aqui, oposta a essa Vênus, vai, ao mesmo tempo que vai trazer a sensibilidade de peixes, né? Ou seja, essa ação prática mais pessoal versus um modo de sentir, de pensar mais impessoal, ou seja, que vai é, ir mais pelo lado da, assim, do idealismo pisciano, né? Até que ponto isso pode se somar? Né? Até que ponto a sensibilidade pisciana pode somar, né, com o pragmatismo virginiano? Sempre tento trazer isso para vocês, mostrando que esse é o grande, assim, o grande barato, né, da astrologia, você entender, né, essas polaridades, né, e o quanto elas se somam, né, o quanto elas podem se somar. Então, aqui, nesse dia aqui, uma grande quantidade de sensibilidade, né, e de uma sensibilidade, romantismo, é, uma uma vontade de ajudar, uma vontade de fazer, sabe, tudo isso pode se somar, né? Então, é aqui que a gente pode ver aquilo que a gente sente, né? Ou seja, né, o que a gente traz, né, que a gente sente exposto, né, no mundo real, né? Então, tô jogando esses símbolos aqui para vocês aprenderem a somar, né? Soma o pragmatismo com, né, o senso prático de Virgem com a sensibilidade de peixes. O que dá, né? Então, na minha visão, dá alguém que vai ser ajudado, né, e que vai é, acabar, alguém que vai ser ajudado e acabar uma condição melhor. Se eu, né, então, isso é um exemplo que eu dou para vocês, tá? A gente pode ver, pode imaginar essa polaridade em vários níveis, mas isso é só um exemplo que eu dou para vocês, né? Somem, né, a empatia, né, com o seu senso prático, né? O que vai dar essa soma, né? Então, é uma dica para vocês aí. Outro dia eu estava saindo da academia, era 11 horas da noite, o, um rapaz me perguntou se eu podia comprar uma caixa de leite para a filha dele. Ele não pediu dinheiro, né? Ele estava vendendo uma, um artesanato feito de palha, né? E eu tinha que comprar pó de café no mercado, né? Aí eu vi que ele me pediu, entrei lá, peguei
algumas coisas para ele, né? O mercado estava fechando, já estava tarde. Me entreguei para ele e falei, olha, se sua filha tá, tá precisando comer, mas você também precisa, né? Você não vai conseguir vender esse artesanato aí. Ele gostou bastante, então é uma ideia, né, do que como você conecta o que é o seu senso prático, né, com a sua empatia, né? Essas duas coisas precisam estar, deveriam estar conectadas, né? Mas nem sempre, né? E são duas energias femininas aqui, né? Vênus e Lua, então sensibilidade existe. Onde a gente vai aplicar, né? Aí é a, a, a vida, a situação, né? E a ideia de cada um aí. E aí, dia 10 de setembro, que é o sábado, a Lua ainda em Peixes vai fazer uma oposição para o Sol, que vai ter também, né, o mesmo peso aí da oposição com Vênus, ou seja, o, o quanto eu posso conectar dessa sensibilidade com o pragmatismo, com o senso prático, com, né, o planejamento, o olhar, a visão mais realista, mais prática do que eu tenho que fazer, dos acontecimentos, quais os caminhos para fazer, né, qual o método. Então, essa lua cheia em peixes traz essas questões, né, para, para serem aí analisadas, né, na vida de vocês. Então, bom, o que acontece aqui de bom é que a Lua ainda faz uma conjunção com Netuno, ou seja, mais capacidade de sensibilidade e empatia, né? E faz sextis aqui para Plutão em Capricórnio, né? E Urano em Touro, ou seja, mais capacidade de planejamento, mais pé no chão, né? Mais senso prático, mais é, é, vontade, né? Vontade taurina aqui, né? De executar e a iniciativa capricorniana aqui, né? De também dar o primeiro passo e ir atrás de realizar, né, aquilo que você tem que realizar. Então, são um momento aqui bastante interessante para a gente entender, né, essa dualidade peixes e virgem, né? Como essas coisas se somam e como a gente pode encaixar isso na nossa vida, né? Bastante interessante, né? Estamos num momento aí bastante, sim, que essa passagem de Netuno, né, por Peixes, ela vem dando bastante frutos, né? Porque eu me lembro, acho que mais de 10 anos atrás, quando Netuno entrou em Peixes, né, se falava do cinema, né? Se falava das artes, porque Netuno passando por Peixes, né, reforça muito a nossa capacidade criativa, né? Principalmente relacionada a artes, a, relacionado à criação, à imaginação, né? As coisas que a gente precisa abstrair, né? A gente precisa abstrair para entender, ou abstrair para fazer, né? Então, lá quando o Netuno entrou em Peixes, já se falava disso, né? E eu vejo que cada vez mais, né, essa, essa passagem de Netuno para Peixes, ela deixa bastante frutos. Onde eu quero chegar? É, existem momentos, né? Existem momentos em que alguma coisa desponta, né? Agora temos aí as séries, né? Então, temos aí Sandman na Netflix, espetacular, A Casa do Dragão, né?
que é a derivada de GOT, né? Temos aí também, né? Estreou essa semana, né? Os Anéis do Poder, né? Que trazem toda aquele mundo, né? Criado por J.R. Tolkien. Então, e aí eu, eu acho que muito daquela simbologia trazida ali, né? São ela acrescenta muito na nossa vida, né? Porque a linguagem simbólica é a linguagem, né, que nos conecta, né, ao nosso mental abstrato, que vai que vai acabar criando possibilidades para o nosso mental intuitivo, né, nos traga intuição, né? E isso nos orienta, nos bota no caminho de do nosso mental crítico, que é aquele mental que nos conecta as, com, com aquilo que é verdadeiro, né? Costumo pensar dessa forma. Tem várias definições, mas eu gosto de entender que quando a gente se conecta com a verdade, né, a gente acaba é porque a gente de alguma forma, né, ou através do esforço, através da reflexão, ou através do amor, alcançou, né, esses mentais superiores. Então, eu acho que para mim, um grande momento aí relacionado às artes, eu acho que essa conexão da Lua com Netuno tem tudo a ver com o momento, né? E de que forma, né, isso vai me trazer elementos para eu usar na minha vida prática, né? Para que assim, eu consiga enxergar, né, as situações com mais flexibilidade, não esquecendo que tanto Virgem como Peixe são signos mutáveis, ou seja, eu tenho que ser flexível na execução, né? Eu tenho que ser flexível emocionalmente, né? Eu preciso ser, eu preciso ser flexível nas minhas convicções, Sagitário. Eu preciso ser flexível nas informações que eu recebo e que transmito, né? Então, e aqui ser flexível não é ser, e é bastante interessante, né? Ser flexível não é não ser verdadeiro, né? É, ser flexível é você saber que você sabe até onde a sua consciência, né, te permitiu, mas que pode ver uma outra situação e você acabar aprendendo mais, né? E você está aberto, né, a uma visão, a visão do outro, você está aberto a situações que a vida traz e que de repente se você faz as coisas com muita velocidade, de repente você precisa fazer mais devagar, né? E a vida é essa sucessão, né, de aprendizados, né? E isso está muito relacionado com os signos mutáveis e com essa capacidade de flexibilidade. Então, eu acho que isso só tem a somar, né? Se a gente encara as coisas dessa forma, né? E passando aqui para o domingo, dia 11, a gente tem a Lua já desenvolvendo a Lua cheia, né? Vai entrar aqui e fazer uma condição com Júpiter, ou seja, é, é, o quais são os valores, né, que essa sensibilidade me trouxe, que agora eu posso ir lá e é, que pode me fazer lutar por algo, que assim, pode me fazer dar o primeiro passo em direção de algo, né, em direção de um projeto, de uma vontade, uma descoberta, né? Quais são o que essa sensibilidade me acrescentou que agora me faz correr atrás do meu sonho, né? Então,
São coisas aqui que eu estou lançando para vocês, mas isso pode encaixar na vida de vocês, né? O importante é entender a sensibilidade, né, da lua cheia em peixes, ela vai encher a gente, que ela encha ela dos melhores sentimentos, né? Que essa sensibilidade traga ótimos sentimentos e que esses sentimentos me dê coragem para correr atrás dos meus sonhos. Aí vai depender de cada um, né? Então é isso, pessoal. Se eu posso acrescentar aí para vocês refletirem essa semana. Espero que vocês estejam bastante abertos, né, às informações, que vocês exercitem essa flexibilidade nessa lunação de Virgem, né, e que esses conceitos aqui que às vezes eu trago, que isso acrescente também, né, parece talvez um pouco disperso, mas que vocês saibam fazer essas conexões, principalmente entendendo essas dualidades, essas polaridades, né, que na verdade são para se completar e não para separar, não para dividir, e que isso aí ajude vocês aí nesse mês, onde aí temos que, né, escolher os nossos próximos governantes aí. Então, se você quer fazer uma parcela comigo, manda uma mensagem, tem meu telefone nos comentários, né, e se você quer fazer algum comentário, quer fazer uma pergunta, pode fazer nos comentários. Infelizmente, o YouTube, infelizmente, o Instagram, ele não permite mais que eu poste vídeos longos, então espero que você vá me assistir no YouTube, né? Tem o meu caminho, né? O meu link aí nos comentários, se você está assistindo isso pelo Facebook, ou se você está buscando mais informações, se você está assistindo se você está vendo aí a foto, né? O thumb no Instagram e que você quer buscar mais informações, me assista no YouTube. Eu espero acrescentar na vida de vocês. Só posso deixar um abraço, uma boa semana. Tchau.